Quantas vezes você se viu ou já viu alguém 50 a mais como protagonista de uma campanha publicitária? Só para vocês terem uma ideia, do ponto de vista demográfico, nós representamos hoje 25% da população brasileira. Somos 54 milhões e 800 mil brasileiros. Do ponto de vista econômico, nós movimentamos por ano cerca de 1,8 trilhões de reais. E esses dois dados só tenderão a crescer nos próximos anos. Apesar da importância deste grupo hoje, existem poucas iniciativas do mercado para inserir esse público na comunicação. Para trocarmos ideias sobre como podemos aumentar a representatividade das causas dessa subrepresentação, temos aqui dois convidados super especiais, que são duas feras nas suas áreas. A Márcia Monteiro, que é jornalista, pesquisadora de tendências da longevidade, fundadora da Geração Ilimitada, Estudos e Palestras, e o Marco Antônio Vieira Souto, publicitário, com mais de 40 anos de experiência, head de estratégia do grupo Dreamers, Artplan e mentor. Eu gostaria de dar boa noite e obrigado a Márcia, ao Marco, para estarmos hoje aqui discutindo sobre esse aspecto que é a invisibilidade dos 50 a mais na comunicação. E nós somos pessoas normais, né? A gente faz tudo que uma pessoa normal faz, né? A gente come, a gente se veste, a gente quer ficar bonito, a gente quer se divertir, a gente quer passear. Então, eu acho que não tem que ter uma quebra a partir de uma certa idade, que eu também brinco que faço um trocadilho com a frase, a vida começa aos 40, né? Mas, para mim, a invisibilidade começa aos 40. E a gente tem que dar uma rompida nisso, né? A gente tem que romper com isso e se tornar visível. E, por isso, mais uma vez, eu digo que é um papo de todas as gerações, né? Porque vai todo mundo passar. Se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer. E mesmo com um comportamento bastante ativo, e a gente sabe disso hoje por pesquisa, esse mercado de 1,8 trilhão, ele, de alguma maneira, está deixado aí largado. A gente fala muito em marketing, em propaganda, sobre Oceano Vermelho e Oceano Azul. Essa minha geração, porque eu, como baby boomer, lá, nascido em 57, eu faço parte desse Oceano Azul. Qual é a boa notícia? Acho que são duas boas notícias. Primeiro, está acontecendo uma live como essa, não é à toa. Esse assunto, de alguma maneira, ele vem ganhando mais visibilidade, ele vem sendo mais discutido, mesmo eventos que eventualmente são negativos, eles servem para trazer essa conversa e esse debate para o primeiro plano. Então, isso eu encaro como o primeiro grande momento, o primeiro grande passo para que a gente tenha mais na frente o fim do idadismo. E o segundo ponto é que, de alguma maneira, as marcas vêm começando a se atentar para esse segmento. A gente, historicamente, tinha principalmente o setor farmacêutico e médico, falando com esse segmento por motivos óbvios, porque ele é um grande consumidor, mas ele é um grande consumidor de diversas categorias. E, durante um momento também, eu acho que existia uma visão um pouco deturpada, que era imaginar que o jovem fosse ter uma duração como cliente, um consumidor maior. Ele vai ficar 20 anos com a marca, 15 anos com a marca. Ok, mas eu hoje, com 60 anos, se eu viver até os 80, 85, eu tenho aí mais 20, 25 anos como um consumidor cliente dessas marcas. Então, o que eu observo é que ainda existe um desconhecimento fenomenal do potencial que é esse segmento, e existe, sim, essa visão também deturpada do que seja esse idoso. Não à toa, o Egídio falou, o ícone do idoso é aquele ideograma com uma pessoa curvada, com uma bengala, que não corresponde necessariamente a esse novo idoso. Então, eu acho que a gente tem isso. Duas boas notícias, uma discussão está ampliando. A discussão é o primeiro passo para a gente ajudar a mitigar as consequências nefastas que o idadismo traz. E dois, sim,
o mercado começa a atentar um pouco mais para essa história. E é aí que eu acho que a gente vai começar a andar. Essa representatividade, ela sofre uma série de influências. Né? Existem diversas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, China, Coreia, Japão, que mostram que quando você pega o percentual demográfico que a população idosa representa e vai verificar o quanto eles são representados nas diversas mídias, na comunicação, habitualmente isso é subrepresentado. Por exemplo, tem um estudo na Alemanha que, na época que foi feito, início da década de 90, 22% da população alemã era velha, tinha mais de 65 anos, e somente 8% das propagandas pegavam pessoas acima de 65 anos. Né? E eles verificaram também nesses estudos que o fato de você ser mulher, o fato de você ser negro, o fato de você ter um nível socioeconômico mais baixo, fazia ainda com que você fosse menos representado, ou seja, te subrepresentava mais ainda. Então, tem todas essas variáveis que acabam alimentando essa subrepresentação. E quando o idoso era representado, e aqui falando não somente do idoso, mas dos 50 a mais, né, que eles chamam de mercado de pessoas sêniores, habitualmente eles eram representados de uma forma em que a qualidade dessa representação era sempre no papel secundário, sempre diluído no meio de outras pessoas. Então, 50 a mais estava representado no meio de vários jovens, para você diluir a importância dele, e sempre representado de uma forma que habitualmente não refletia a realidade, mais uma vez mostrando que ele tendia-se a singularizar, homogeneizar aquele idoso, e que não representava a diversidade do envelhecimento. Como é que vocês acham que isso aqui está no Brasil? Então, vou pegar o gancho aí das pesquisas, Marco, para falar. Eu fiz um artigo recentemente que eu justamente me debrucei sobre essas pesquisas feitas em material publicitário no Brasil, e não tão longe lá na década de 90, não, de agora. Foi feita uma pesquisa em 2017, tá? O Datafolha fez um levantamento entre as 10 maiores anunciantes do Brasil, que representam cerca de 200 marcas, e só em 3% apareciam imagens de idosos, de pessoas mais velhas. E eu não tive acesso aqui, que 3% eram esses, mas eu não tenho medo de errar, que provavelmente estavam ligados a setor de saúde, de medicina preventiva, de alguma coisa assim, nesse sentido, né? E também, recentemente, em 2018, o Hype 50+, fez uma pesquisa sobre mulheres, e 96% das mulheres acima de 60 anos não se veem representadas em nenhuma propaganda, né, no Brasil. Então, a gente tem esses números, fora números mais gerais, que 76% das mulheres, em geral, no Brasil, não se veem representados, 71% dos homens não se veem representados na propaganda. E por que eu estou falando da propaganda especificamente? Porque a propaganda é o nosso mundo, né? A gente usa, os produtos que a gente usa diariamente. Então, você vê uma propaganda, parece que a gente... Não estou falando nem 60, 70 mais, 50, 40 mais. A gente não usa shampoo, porque a gente não aparece, né, em propaganda de shampoo, sabonete. Os homens também não tem, assim, a gente não vê uma propaganda de barbeador e tal, com uma pessoa acima, um cara acima de 40 anos, assim, parece que até os 40 só que faz a barba. Então, assim, são essas coisas do dia a dia que a gente não aparece, né? Eu falo que às vezes eu brinco, né? A gente aparece às vezes numa propaganda de margarina, porque aí a gente vai para a cozinha, vai preparar e tal, aquela figura, né, da mãe ou da mulher, da esposa. Então, a gente quer esse movimento, Egídio, e que o Marco está falando, de representatividade, a visibilidade, a gente se tornar visível. Eu não digo nem se tornar protagonista, mas a gente estar ali representado, se a gente é 25%, né, se somos 25% da população acima de 50 anos, que estejamos em 25% das propagandas, né, desse universo aí da comunicação. Eu queria pegar exatamente o que a Márcia falou agora
e fazer um paralelo com uma história curiosa, que é a moda. Né? Antigamente, a gente vivia, de tempos em tempos, uma tirania da moda e que todo mundo era igualzinho. Hoje em dia, você tem uma multiplicidade de estilos e possibilidades na moda que já não consegue se definir mais temporalmente aquilo que está acontecendo. Então, é um pouco disso que a gente falou, dessa possibilidade de misturas de tempos, momentos e experiências na mesma história. E também dentro disso que você falou, que os dois lados têm que se encontrar, eu digo que esse desafio das gerações é mais ou menos como uma estrada e está cada um numa ponta. O jovem está numa ponta e as pessoas mais velhas estão na outra ponta. Se uma caminhar em direção à outra, essa estrada vai ser mais curta para os dois lados. Então, eu vou aprender com esse mais jovem vai aprender com esse que tem um pouco mais de experiência, e a gente vai construir uma coisa nova a partir daí. É isso. Muito obrigado, Márcia, muito obrigado, Marco, muito obrigado a todos que participaram dessa primeira live no canal Manual do Tempo, que é um projeto digital com conteúdos relevantes e confiáveis, que incentiva a intergeracionalidade que nós tanto falamos, que inspiram novas oportunidades de vida e rompem com os estereótipos relacionados à idade. Inscrevam-se no canal Manual do Tempo, inscrevam-se nas redes sociais e ativem o sininho para receber nossos vídeos que estão sendo alimentados semanalmente. Muito obrigado a todos